tenho 34 anos, sou uma ex-fumante e escrevi um livro, Para de Fumar, Deus Quer Te Abençoar. Hoje eu vim aqui falar sobre o livro das irmãs e contar como é que essa ideia do livro começou. E eu vou começar contando um pouco sobre o meu testemunho. O que aconteceu? Eu comecei a fumar quando eu tinha 13 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos, me bateu o primeiro desespero e eu pensei que eu deveria parar de fumar. Mas eu não parei. Tinha muitas más companhias e nessa época eu continuei fumando. Aos 20 anos eu me casei, aos 22 eu tive minha primeira filha e continuei fumando. Nessa idade eu já era crente, já frequentava essa igreja, me sentava ali e orava, chorava e pedia a Deus, Deus, me livra desse fumo, me livra desse vício. Mas isso não ocorria, irmãos. Eu me sentia como se Deus não estivesse me escutando. E muitas pessoas vinham para mim e falavam, Deus me salvou, de uma hora para outra eu não sinto mais vontade de fumar. Eu falei, poxa Deus, por que o Senhor não faz isso comigo? Né? Por que não é tão fácil assim para mim? E eu comecei a fazer um monte de tratamentos. Eu fiz auriculoterapia, laser terapia, massagens, o que me diziam, até água de fumo eu fiz. Você tritura o cigarro, põe no potinho, bebe, vomita, passa mal. Eu fiz tudo isso porque eu queria parar de fumar, mas eu não conseguia. E foi muito difícil. Meu marido chegou a tirar férias, a ficar comigo, e eu pedia para ele me vigiar. E quando acabou as férias, eu voltei a fumar. E o tempo foi passando, isso passou 1 ano, isso passou 2 anos, e eu não conseguia parar de fumar. Todos os tratamentos eu tinha feito. E eu cheguei a pensar, para mim não tem jeito, acho que eu vou morrer fumando. Acho que não vai ter jeito para mim. E uma certa vez, quando eu estava muito triste, acho que eu estava até um pouco deprimida, porque eu fazia tudo e nada conseguia. Eu cheguei na minha casa e era de noite, e naquele dia em especial ninguém veio me receber. A casa estava toda escura, e minha casa é um lugar alto, dá para você ver o céu. E eu olhei para o céu, e de repente naquele momento eu senti a presença de Deus na minha vida. E eu fui até a varanda da minha casa, me ajoelhei e falei assim, Senhor Jesus, Senhor meu Pai Deus, se eu botar um cigarro na minha boca, a partir deste momento, o Senhor me joga o câncer mais terrível que tem e me mata. Aí eu me levantei e pensei assim, poxa, mas eu falei uma coisa muito séria. E eu creio muito na palavra de Deus, e eu tenho muito medo de Deus, tenho temor a Deus. Eu falei, meu Deus, eu sou muito jovem para morrer, eu tenho 2 filhos, eu não quero que eles fiquem órfãos. E o cigarro estava lá em cima da mesa. Eu falei, eu não vou poder mais tocar nesse cigarro, porque eu prometi isso, Deus vai me jogar o câncer mais maligno, eu creio nisso. E a partir daquele momento eu tive crises terríveis de abstinência, eu passei muito mal. E não foi um dia, não foi 2, foram meses. E eu tive que aguentar. Eu sabia que eu não ia poder voltar atrás, porque eu tinha pedido a Deus a morte, caso eu voltasse a fumar. Isso passou, e eu voltei a frequentar a nossa igreja, fiquei muito feliz por eu poder me batizar. Esse era um dos meus sonhos, parar de fumar para poder me batizar. Eu tinha muita vergonha, eu achava a minha vida praticamente perfeita, eu era casada, tinha filhos, uma boa pessoa, meu único pecadinho era o cigarro, eu não conseguia abandoná-lo. E enfim, eu tive a vitória, por temor a Deus, parei de fumar e pude me batizar depois disso. E vindo à igreja, eu comecei a sentir no coração que eu tinha que falar o meu testemunho para as pessoas. E quando eu encontrava um fumante, eu tentava contar a minha história, e muitas pessoas ficavam impressionadas, como eu tinha pedido a Deus um câncer. Achavam até exagerado. E depois disso, eu comecei a pensar que talvez eu tivesse que escrever um livro. E realmente essa ideia veio ano passado, 2010, eu escrevi esse livro. Depois, quando ele esteve pronto, eu trouxe o pastor Márcio, e ele viu toda a parte teórica, da parte de fala do testemunho, testemunho não, do capítulo Deus e os Fumantes. E depois disso, eu liguei para o meu tio, que é pastor de São Paulo, e falei, tio, eu escrevi esse livro, vamos procurar uma editora e vamos publicar esse livro, porque eu acho que vai ser um sucesso. E eu orando todos os dias, de repente senti no coração de que eu devia abandonar a ideia de ir para uma editora. Eu não poderia querer vender para um fumante, né, um livro onde tocasse na ferida dele, onde mostrasse para ele que ele estava errado. Quem ia querer comprar isso? E senti que o fumante deveria ganhar de um amigo, de um irmão, de um familiar. Então, naquele mesmo momento, eu liguei para o meu tio e falei, tio, esquece essa ideia de editora. Entrei na internet e fiz um blog. Procurei vários sites.
gente possa estar levando esse livro, mostrando para as pessoas como elas estão tentando e destruindo o seu corpo. Hoje eu trouxe essa apostila para os irmãos, eu vou falar um pouco sobre isso. Você pode estar encontrando fumante e falar para ele que existe 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo que fumam como ele, havendo 2 bilhões de mortes anuais. No Brasil, que é que nos interessa ainda mais, são 32 milhões de pessoas que fumam. 200 mil pessoas morrem por ano, 22 pessoas por hora. A gente pode falar também para o fumante sobre a nicotina, que tem 4.700 substâncias tóxicas. Eles não estão fumando aminoácidos, lipídios, vitamina C, né? Eles estão fumando 4.700 substâncias tóxicas que matam até rápido. O efeito da nicotina no nosso cérebro é como da cocaína, do álcool, da morfina, vicia muito. É por isso que os fumantes não conseguem parar de fumar. Também é bom lembrar a eles como eles ficam doentes, como o cigarro afeta diversos órgãos. No pulmão, por exemplo, existe o câncer de pulmão por quem fuma. De 20 a 30 vezes mais chances de ele ter câncer de pulmão. Doenças respiratórias como bronquite e enfisemas. No coração, aumenta a pressão arterial, a chance de derrames, infartos, a circulação sanguínea, aneurismas, tromboses, pode levar até a amputação de membros, como ocorre também nos diabéticos. Sistema reprodutor, os homens têm impotência, as mulheres têm problema de menopausa precoce. No estômago, gastrites, úlceras. Nas mamas, maiores incidências de câncer de mama. Na boca, também câncer de boca, dentes amarelados, mau hálito. Nas mãos, os dedos, as unhas amareladas. A pele, o envelhecimento precoce, as rugas. A garganta, câncer de garganta, o pigarro, que todo mundo conhece, quando encontra um fumante, ele faz fazer e cospe, aquela coisa amarelada. Aquilo se chama pigarro. Na diabetes, se já não tivesse todos os problemas da doença da diabetes, ainda tem as complicações renais e também dos olhos, que são a retinopatia. Na gravidez, os recém-nascidos de mães fumantes correm 63% mais riscos de morte do que os bebês das mães que não fumam, baixo peso. E essas crianças no futuro podem vir a fumar também. E os fumantes passivos, esses são os piores porque eles não têm outras escolhas. São os idosos, as crianças, os animais. Eles não têm para onde ir. Muitos deles são dependentes do fumante. E ficam do lado respirando aquela fumaça sem ao menos ter nenhum filtro. Né? O fumante ainda tem um filtro para filtrar um pouco as toxinas, mas o fumante passivo não tem essa escolha. E ele fica doente da mesma forma que o fumante. E as crianças podem vir a se tornar fumantes no futuro. O capítulo que fala Deus e os fumantes, eu escolhi sobre Coríntios 6, que fala assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero, posso sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês fazem parte do corpo de Cristo? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Nosso corpo não é propriedade nossa. Jesus pagou o preço na cruz e nos deu vida eterna. Para isso devemos crer nele como nosso único Salvador e viver de acordo com as leis de Deus. Tornamos pecadores porque estamos destruindo o corpo que pertence a Cristo. É importante a gente falar isso para os fumantes. Está escrito na Bíblia que nós não devemos destruir nosso corpo. O cigarro destrói o corpo que Deus criou para nós. Incentive um fumante a ler os salmos. Através dos salmos, os fumantes podem fazer uma reflexão. Muitos fumantes ou muitas outras pessoas que não são crentes talvez achem chato ler uma Bíblia, achem difícil, elas não entendem. Mas os salmos é muito mais fácil da gente entender. Tem muitas coisas boas para ensinar para os fumantes e para todos nós. A gente também pode falar para o fumante alguns passos para ele parar de
deixar de fumar, apenas 3% conseguem por si mesmos. Então é muito importante recorrer à ajuda de médicos. Escolher uma data para parar de fumar. O fumante tem que se despedir do fumo. Cada dia ele vai dizendo tchau, cigarrinho, tchau, cigarrinho. E no dia que ele decidir parar de fumar, ele vai parar. Seguir corretamente as prescrições que o médico dizer para ele que ele tem que fazer. Escrever os motivos no papel por que ele quer deixar de fumar. Todo o mal que o cigarro faz a ele escreve no papel e pendura na casa toda. Todo lugar que ele for, ele vai ler aquele papelzinho e vai se lembrar por que ele está sofrendo isso e por que ele tem que parar. Ao acordar, é muito importante ele orar a Deus todos os dias, pedindo proteção, para que Deus esteja orientando e ajudando nesse momento tão difícil. Mudar a alimentação também é muito importante. Ele comer verduras, frutas, folhas, abandonar um pouco o cafezinho, que estimula a fumar, o chocolate, a bebida alcoólica. Ele tem que fugir de ambientes que façam ele lembrar o cigarro. Fazer exercícios físicos de 15 a 20, 30 minutos diários vai ajudar muito ele a expandir o pulmão e a se sentir muito melhor. E o último passo é o 10. Nunca desistir. Orar, pedir a Deus e prosseguir. No livro também fala algumas formas como ele deve fazer as crises de abstinência. Existe um número chamado Disque Saúde 136. Esse Disque Saúde, ele é do governo. E a pessoa ligando para lá, ele dá muitas dicas como parar de fumar e locais públicos onde ele pode se tratar. Existem muitos locais que oferecem remédios, tratamentos, psicólogos para a saúde dos fumantes. Quando o fumante larga o cigarro, incrivelmente 20 minutos, o ritmo cardíaco dele diminui. Em 2 horas, a nicotina sai do sangue dele. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue volta ao normal. Em 48 horas, o olfato e o paladar, também afetados pelo fumo, voltam a funcionar normalmente. Em 2 semanas, o pulmão dele começa a funcionar melhor. Em 1 mês, a tosse e a falta de fôlego diminuem. Em 1 ano, o risco da doença cardíaca cai pela metade. Em 5 anos, diminui o risco de derrame de diversos cânceres. Em 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai pela metade em relação ao não fumante. Em 15 anos, o risco de doenças volta a ser igual ao de qualquer uma pessoa que nunca fumou. Aqui nessa apostila tem uns locais de tratamento. Por exemplo, aqui em Botafogo tem o Centro Armílio, que fica aqui na rua Dona Mariana. No centro da cidade tem o Hospital Pedro Ernesto. No centro da cidade tem o Hospital Santa Casa da Misericórdia, que tem um tratamento muito bom. O INCA, Instituto Nacional do Câncer. Em Vila Isabel tem o Hospital Pedro Ernesto. E o Hospital Universitário também na Ilha do Fundão. No site www.actbr.org.br tem locais de tratamento em todo o Brasil e também em outras regiões do Rio. Para quem mora em Araruama, Búzios e outros locais, lá nesse site eu estou explicando todos os locais onde as pessoas podem se tratar gratuitamente ou particular. Esse livro, chamado Pare de Fumar, Deus Quer Te Abençoar, tem um blog que se chama Pare de Fumar, Deus Quer Te Abençoar, blogspot.com. Tem uns vídeos também no YouTube. Você pode mostrar os vídeos do YouTube? Você entrar no YouTube, você tem que abaixar um pouco a luz. Abaixa. Você entrar no YouTube e colocar Pare de Fumar, Deus Quer Te Abençoar, vai aparecer todos os vídeos que eu fiz. Porque, irmãos, muitas pessoas não querem ler o livro, muitas pessoas não gostam de ler. Então eu fiz um vídeo de cada capítulo, falando sobre esses capítulos para as pessoas que não querem ler. A minha intenção também é fazer um DVD para as pessoas que não têm acesso à internet, poder assistir na TV da casa delas, o livro. Pode botar o vídeo da diferença dos pulmões? Esse vídeo, ele mostra a diferença de um pulmão sadio e de um pulmão fumante. Pode pegar.
E agora eu vou mostrar um último vídeo que para mim é o mais impressionante. O moço pegou uma máquina e aspira, e ele fez aspirar 400 cigarros. Ele colocou água dentro de uma PET e ele vai mostrar como que essa água fica após fumar 400 cigarros. 400 cigarros os fumantes fumam em algumas semanas. Agora ele vai cozinhar essa água. E essa água vai virar um produto chamado CAR, que é o que gruda no pulmão dos fumantes e causa a necrose. Obrigada. Então, irmãos, eu gostaria de agradecer a vocês por vocês terem vindo aqui. Gostaria de pedir a vocês que ajudassem nessa campanha, que se tornassem fiscais contra o fumo, fiscais de Deus contra o fumo, alertando os fumantes como eles estão errados, como eles estão pecando, como eles estão destruindo o corpo deles, como eles podem ser muito mais felizes, muito mais alegres. Nós estamos em uma geração de saúde, onde a gente deve comer mais, se exercitar mais, fumar menos ou nada, beber nada. A gente tem que ser muito mais feliz, ter um corpo funcionando bem melhor, porque a nossa saúde já é muito frágil, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos. E se quiserem mandar mensagens, tem um e-mail, está aqui, é Para de Fumar, Deus quer te abençoar, @gmail.com. E muito obrigada a todos por estarem aqui.